Eu tô vindo do futuro, dentro do meu próprio vídeo, depois de gravar o vídeo e editar, para fazer um convite. E um pedido, na verdade. Pedir para você não deixar de curtir esse conteúdo, de compartilhar, caso você goste dele, de se inscrever no meu canal e de comentar também. Toda essa interação é importantíssima para mim. E ela significa que você gosta desse tipo de vídeo. E isso vai me incentivar a fazer outros vídeos com esse conteúdo. Porque a ideia inicial, quando eu comecei a gravar, era só fazer um resumo, uma resenha rápida sobre o livro. E no final das contas, eu fiz uma aula. Aí eu te dei o meu melhor. E aí, em troca, eu tô pedindo para você me dar o seu melhor também. Eu te entrego uma aula e você me entrega a sua interação. Isso vai me incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo na internet. Combinado? Então agora, assista o conteúdo. Oi, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre essa preciosidade aqui. A Rainha do Ignoto, um livro de 1899, escrito pela escritora brasileira Emília Freitas. E aí aqui já nesse início de vídeo, eu vou te fazer um convite. Esse vídeo vai ter dois momentos. O primeiro momento que você pode e deve assistir independente de ter lido o livro ou não. E um segundo momento em que eu vou falar mais do enredo do livro, da história do livro. E aí eu sugiro que você assista depois de ler, para não ter nenhum spoiler, para você poder curtir o grande prazer que é ir descobrindo uma obra enquanto se lê. Combinado? Mas esse primeiro momento ele vai ser um bate-papo bem importante assim para a gente pensar uma série de questões a respeito dessa publicação, que é bem provável que a maior parte de vocês que assistem a esse vídeo agora não tenha ouvido falar, ou tenha ouvido falar por conta de algum lançamento recente de alguma editora independente. E eu falo isso sem medo, porque embora eu seja professora de literatura há mais de 20 anos, tenha um percurso acadêmico que vai da graduação em letras até o pós-doutorado em literatura e contemporaneidade, eu só fui ouvir falar dessa escritora no ano de 2019. Mais especificamente num contexto muito diferente. Eu trabalhava no mestrado, era professora e coordenadora adjunta nesse mestrado e tinha uma orientanda, que era da área da comunicação, nem era da literatura. E essa orientanda era minha orientanda, né? Tinha uma orientanda, é óbvio que ela era minha orientanda. Ela era meio fora da casinha, assim, sabe? Uma pessoa que amava ler, mas como ela era da comunicação, a formação dela em termos de leitura era bem diferente de uma formação de quem percorreu o curso de letras. E ela gostava muito de fantasia, distopia, realismo fantástico, coisas sobrenaturais, coisas de terror. Ela tinha esse perfil de leitora, mas ao mesmo tempo ela gostava muito de feminismo. Por isso até que veio ser minha orientanda. E aí um dia a gente estava conversando, eu fiz um comentário, ela falou, não, Ju, tem um livro que é mais antigo do que esse, é considerado o primeiro livro, eu não sei se ela usou o termo realismo fantástico, não, ela falou, é considerado o primeiro livro da literatura brasileira escrito por uma mulher. E ela estava se referindo à Rainha do Ignoto, que naquela época não havia sido lançado ainda, mas estava naquele sistema do Catarse de apoio coletivo para lançamento de livro, por essa editora, se eu não me engano. Eu sei que eu comprei essa edição assim que ela saiu naquele ano de 2019. Eu fiquei curiosa, né? Na época estava muito na moda, acho que o conto de Aya, da Margaret Atwood, distopias, utopias estavam na moda também, ainda estão, né? E aí eu fiquei curiosa, falei, deixa eu, né? Por que eu não ouvi falar dessa mulher? Que interessante você ter um primeiro romance tão antigo na literatura brasileira falando dessa temática. Eu comprei, fiz o apoio lá, né? Participei, comprei o livro, ele chegou. Eu dei uma folheada. E como não é um gênero, e acho que isso é importante frisar aqui, porque isso valida ainda mais a minha opinião sobre esse livro. Não é um gênero que eu gosto. Eu não gosto de distopia, eu não gosto de realismo fantástico, não gosto de realismo mágico, não gosto de literatura sobre o sobrenatural, não gosto de terror. Nada dessas coisas me pega. Não é o meu perfil. Então, assim, eu não sou leitora de Harry Potter, embora eu tenha me divertido um pouco com os primeiros volumes que eu li. Não sou leitora de Senhor dos Anéis, embora eu tenha amado assistir aos filmes. Não sou leitora de Margaret Atwood com o Conto de Aya. E poderia fazer uma lista de coisas aqui das quais não sou leitora. Eu sou leitora de romances mais
verossímeis, eu gosto mais de uma literatura mais intimista. Então essa coisa da fantasia, da descrição, ela não me pega muito, não é o tipo de coisa que eu leio e quando eu leio não é o tipo de coisa que eu gosto de ler. Então, quando eu folheei, eu falei, não sei. Me pegou muito a questão do feminismo, mas quando eu vi o enredo, o gênero, eu falei, acho que eu não vou curtir não, e fui empurrando com a barriga. O livro ficou perdido aqui, né, nas minhas estantes, desde 2019. E aí, no ano passado, por conta da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora brasileira silenciada, eu comecei a me interessar por ler escritoras brasileiras que não estão no cânone, né? Que não são faladas, que foram esquecidas, que foram silenciadas na historiografia da literatura brasileira. E aí eu fiz a primeira parte do meu clube de leitura, que é o Sillery, em que lemos 6 autoras, e a Emília era uma autora que eu tinha aqui na minha biblioteca, e eu falei, não sei se eu quero, vou pegar outras. Peguei autoras que eu nem tinha ainda, comprei o livro, e a Emília ficou. E aí, quando eu fui fazer o desenho do Sillery este ano, que nós temos aí mais 6 autoras silenciadas, na verdade são 7, que o Sillery desse ano vai ter uma 7ª que é de bônus, eu confesso para vocês que eu ainda empurrei um pouquinho essa ideia de colocar a Emília, porque era um livro que eu tinha preguiça de ler exatamente por não ser o tipo de literatura que eu normalmente goste. Mas aí, por falta de opção, porque afinal de contas a gente ainda não tem um catálogo tão amplo assim das editoras para selecionar, e porque já tem mais livros de mais editoras disponíveis, todas independentes, tá? Tem uma que saiu agora mais recente pela Wish, que é da Dark Side, que é a rainha, uma nova edição da Rainha do Ignoto, quer dizer, então assim, você não tem as editoras grandes, Companhia das Letras, né? Enfim, você não tem as grandes editoras olhando para esse livro, mas você já tem algumas aí que estão com um pezinho maior no mercado, e é por isso que hoje em dia a gente ouve falar um pouquinho mais desse livro do que falava-se, sei lá, 5 anos atrás. Então eu acabei colocando porque tem dele no Kindle, então eu tenho pessoas dos meus clubes que moram fora do Brasil, e aí eu queria que elas tivessem um acesso fácil, eu coloquei. E é isso que chegamos neste mês, que era o mês que eu tinha que ler este livro, e eu fui assim, ai meu Deus, agora não vai ter jeito. Eu acho essa capa feia. Eu tenho problemas com capas e títulos. Às vezes eu pego um ranço da capa, um ranço do título, e aí parece que ele tira um pouco o meu interesse e a minha vontade de ler, sabe? A menos que eu realmente queira ler aquele livro, aquele autor, às vezes também eu empurro um pouco por conta disso, e eu sempre acho essa capa muito feia, apesar de ser uma edição muito bonita, é uma edição muito bonita mesmo, eu ficava sem aquele tesão instantâneo de ler o livro. Pois muito que bem, esse preâmbulo é importante. Por que ele é importante? Porque vamos ser autorreferenciais aqui, né? Eis aqui uma pessoa que não gosta desse tipo de literatura, dizendo para você que é bem provável que esse livro figure entre as 5 melhores leituras que eu fiz este ano e uma das melhores leituras que eu fiz na vida. Esse ano está sendo um ano mágico, viu, gente? O quanto livro bom que tem caído na minha mão. Mas isso aqui é muito bom. Essa escritora é genial. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, inclusive, com todas as permissões que a gente tem para usar essa palavra. E que merda que seja uma autora e um livro silenciados. Porque eu tenho certeza que se ele cai no público comum, se ele cai no grande público, teremos muito mais pessoas amando o livro, se divertindo com ele, e teríamos muito mais enriquecidas as discussões do quão importante é a literatura brasileira de autoria feminina. Porque a gente valoriza muito o que está lá fora. E a gente esquece do que está aqui dentro. E o que está aqui dentro é muito importante. E quando a gente fala de literatura brasileira de autoria feminina e silenciamento, a gente tem que problematizar e conversar sobre algumas questões. E aí eu trouxe para vocês aqui, caso seja um tema que te interesse, eu vou deixar a sugestão de você ir atrás desse livro, que é o Escritoras Silenciadas, escrito pela professora Ana Friedrich, acho que é assim que fala sobre o nome dela, eu nunca sei falar sobre o nome dela. A Ana é maravilhosa, eu já tive a oportunidade de conversar com ela num clube meu sobre a Júlia Lopes de Almeida, ela é a maior estudiosa da Júlia Lopes de Almeida hoje em dia, e a Ana estuda muito essa questão do silenciamento feminino. E aí nesse livro aqui, então, que eu vou deixar a sugestão para você, ela vai dizer algumas coisas que eu quero trazer aqui para a gente conversar sobre. Ela diz, por exemplo, precisamos romper, né? Os estudos culturais nos permitem romper com uma ideia cristalizada sobre o que é literatura e quem são os autores dignos de nota.
E aí, por que eu estou trazendo essa primeira citação aqui da Ana, que eu acho que é essencial para a gente entender como que é importante quebrar esse silenciamento em torno de escritoras como a Emília, e o quanto que é importante eu vir aqui fazer um vídeo como esse. Embora a gente até tenha alguns poucos vídeos sobre ela, se comparado com outros autores aqui na internet, a gente ainda precisa muito bater nessa tecla de vamos ler essas mulheres, vamos fazer com que as editoras lancem essas mulheres, porque a questão do feminino ainda é, infelizmente, algo que a gente precisa panfletar na nossa sociedade por milhares de motivos. Mas quando ela fala disso, me toca em algo muito caro, porque como eu já disse, eu preciso repetir, né? Eu tenho uma formação acadêmica. Eu estou inserida num contexto em que é mais raro, é mais estranho, é menos aceitável que eu diga não ouvi falar dessa escritora. Para mim, pelo menos né? Afinal de contas, eu estou dentro do curso de letras desde 1999. No mestrado, na especialização, no doutorado, no pós-doutorado, enfim. E como que você passa por um percurso acadêmico no qual se deve sair do mais do mesmo, né? Sem ouvir falar de uma escritora? Levando em consideração que a área da escrita feminina foi a minha maior área de interesse ali dentro. Então era natural, era pelo menos esperado que eu ouvisse falar mais do que as pessoas que também estavam ali no curso. E ainda assim eu saio de lá sem ter ouvido falar. Então a primeira vez que eu ouço falar da Emília é no ano de 2019, porque ela está sendo lançada então por uma editora. E aí você vai falar assim, mas né, o que explica isso? Então vamos focar aqui no que a Ana vai dizer, né? A Ana, nesse livro, ela comenta, entre outras coisas, óbvio, que nós temos uma historiografia da literatura brasileira que é escrita por homens. Homens estes que estão relacionados e ligados a uma construção intelectual, há uma valorização do saber intelectual que é majoritariamente masculino, porque faz parte de um patriarcado, que faz parte de uma sociedade na qual a figura do homem ganha maior destaque. E aí, por estes homens, ao se debruçar para falar de literatura, acabarem normalmente falando dos homens, esse silenciamento vai repercutindo mais. Até porque, e aí é uma outra questão ainda mais complicada, na época em que essas mulheres produziam, na época em que essas mulheres escreviam, a sociedade patriarcalista não lhes dava voz. Guarda essa informação porque a gente vai voltar nela e ela é importante. Mas então, para ilustrar isso que a Ana fala, que é muito importante também, eu trouxe alguns exemplos aqui de livros que são referências nos estudos literários, livros que formaram a minha geração de professores de literatura e que, consequentemente, formaram gerações de alunos que foram alunos destes professores de literatura nos quais me insiro, porque fui uma professora de literatura que também não falou de Emília Freitas, mas porque fui formada por estes livros. Então nós vamos começar pelo primeirão. O primeirão que eu tenho aqui é o Silvio Romero. O Silvio Romero, em 1888, publicou já, né, livros ali naquele momento falando da literatura brasileira daquele momento. Nessa edição aqui, que é o volume 5, que são 5 volumes que eu tenho, inclusive, eu não sei se tem até o 6, acredito que não tenha, mas enfim, né? Não vou falar com firmeza algo que eu não sei, mas eu tenho até o 5º. Imagino que seja o último. Essa é uma edição de 1980, mas ele é de 1888. Ele fala do Adolfo Caminha, que é um contemporâneo da Emília Freitas, mas ele não fala da Emília Freitas. Então a gente já começou com o primeirão. Mas naquela época podia não conhecer ela, ok. Então vamos para outro. Vamos pegar um famoso? Vou pegar um antes do famoso. Mais um aqui, Massaú de Moisés. O Massaú de Moisés já é mais recente que o Silvio Romero, né? Ele já dá conta de uma literatura mais atualizada, né? Me parece que é de 2000. Achei até que ele fosse mais antigo do que isso, hein? O Massaú de Moisés, nessa edição aqui, que é o volume 2 de 3, né? O volume 2, que fala do realismo e do simbolismo, fala do Adolfo Caminha, contemporâneo da Emília. Fala do Olavo Bilac, contemporâneo da Emília, mas não fala da Emília. Nem cita, nem nota de rodapé.
Aí nós vamos pegar um famosão aí que a galera ama, e eu também, Antônio Cândido. Antônio Cândido, nesse aqui hoje em dia tá saindo de outra forma essa coleção dele, eu tenho essa mais antiga. Acho que foi a Todavia que tá republicando ele, enfim. Essa aqui é a 11ª edição, só pra vocês terem uma ideia como é que esse livro é importante na literatura brasileira, né? Eu não sei de quanto que é a primeira edição dele, vamos ver. 1940, 50 mais ou menos. Ele fala da Adolfo Caminha, ele fala do Olavo Bilac, mas ele não fala da Emília Freitas, nem nota de rodapé. Esse aqui, né, que é conhecido por mais pessoas, e eu sempre gosto de indicar ele para quem gosta de literatura, não é da área, mas quer estudar um pouquinho mais, entender a cronologia. Alfredo Bozzi, que obviamente, numa história concisa, vai deixar muita gente de fora, mas não deixa o Caminha, não deixa o Bilac. Emília não aparece nem nota de rodapé. Vamos pegar uma galera mais recente? Carlos Nejar, nessa bitela aqui, nesse tijolo aqui, né? Esse livro também é mais recente. 2011. 2011. Fala do Bilac, fala do Caminha e não fala da Emília. E só uma curiosidade, a título de curiosidade, eu estou visitando os que eu tenho aqui em casa, obviamente, estou deixando de fora os que eu não tenho. Temos esse aqui, da Luciana Picchio. A Luciana Picchio é uma estudiosa italiana, se eu não me engano. E ela começa na década de 50 a traduzir escritores brasileiros lá na Itália. E aí ela faz essa edição que é a História da Literatura Brasileira, meio que voltado para um outro público, né? Essa edição aqui de 97, ela fala do Bilac, ela fala do Caminha, mas não fala da Emília Freitas. Então, vocês viram aqui, né? Deixa eu mostrar de novo. Essa bitelada aqui de livros. Olha, isso tudo aqui. Livros que se propõem a apresentar uma historiografia cronológica, né, da literatura brasileira e que passam, né, em brancas nuvens quando se fala de Emília Freitas. E ele escreveu A Rainha do Ignoto em 1899, mas antes disso ela já era, então vamos falar um pouquinho da Emília, uma grande declamadora de poesia, uma grande poeta naquele momento, né? Ela participava de eventos declamando seus poemas, poemas estes que valem um vídeo à parte, mas quero me aprofundar mais sobre eles para isso, mas já fiquei encantada ao ler o pouco que eu li até agora. Ela já tem um nome ali, né? Ela já tem uma participação intelectual, social importante, ela é uma mulher abolicionista. Ela é professora, declamadora, como eu já falei, abolicionista, é poeta, escreve romance, não escreve só esse, escreve mais outros dois, republicana, ela é indianista, é feminista, é intelectual, publica em jornais. Então, assim, ela já tem um destaque nesse momento. Quando o seu livro sai em 1899, ela já tem um caminho aí de produção. Mas continuando, ainda e voltando para Ana, ela vai falar uma outra coisa assim, olha, que legal também, que é importante. Ela chama isso de literatura esquecida, tá? E por isso, consequentemente, se torna uma literatura de desconhecimento geral. Acho que dá pra gente ver isso muito bem ilustrado. Ela diz assim: e por que suas obras não integram o cânone literário, se ao analisarmos seu conteúdo e valor literário, não ficam aquém das obras produzidas por escritores homens? Porque você pode me ver fazendo essa listagem de gente que não fala dela e dizer assim, Juliana, mas não dá para falar de todo mundo. É óbvio que não, é evidente que não, né? Mas por que quando você pega um livro como esse, e que, assim, sem sombra de dúvida, ele tem um valor literário, né? Ela usa o termo valor literário. Ele tem um valor literário significativo, ele é pioneiro. Ele é pioneiro não só em gênero, mas em temática. Ele é bom, ele tem qualidade. Por que quando você olha para um livro desse, existe esse silenciamento? O que aconteceu? Qual foi o gap que rolou aí na história da literatura brasileira que você vê essa galera toda aqui falando de um Adolfo Caminha? E por que eu tô citando Adolfo Caminha? Contemporâneo dela. Tá lá, produzindo, né? Adolfo Caminha, vou até fazer uma listagem aqui dos livros que ele publicou, porque é bem provável que você tenha ouvido falar de algum deles. Ele nasceu no Ceará também, tá? Ele não é só contemporâneo, não, mas ele também é do mesmo estado. Contemporâneo e conterrâneo da Emília. Ele produziu livros como Bom Crioulo, que figura entre
todas as apostilas de literatura, da literatura brasileira, né? A Normalista, Tentação. Então, ele é um autor que a gente não pode ignorar, que está lá, presente em todos os livros. Quer dizer, não dá nem pra gente falar assim, ah, não, mas é porque, né, coitadinha, ela é do Ceará, ela é de Aracati, não, a gente não fala tanto da literatura dessa região. Fala assim, acabei de citar o Adolfo Caminha, né? Por que que você tem, então, um livro de alto valor literário que é silenciado desta forma, como Emília foi, embora você tenha um contemporâneo e conterrâneo dela ali que não é? Para não citar o Olavo Bilac, né? Que é o outro também. Cuja qualidade hoje em dia já questiono, porque quando eu pego os poemas da Emília e comparo com os poemas do Olavo, eu falo, eu gosto mais da Emília, hein? E aí, diante desses questionamentos que a Ana vai desenvolver esse livro aqui, não vai ser meu foco, né? Eu quero só ilustrar porque é importante a gente ilustrar isso, mas quero fechar com uma última citação aqui dela que eu quero dividir com vocês. Ela diz assim: é possível perceber que essa produção ainda tem sido estudada de maneira isolada, sem inserção oficial no cânone pré-estabelecido. Quer dizer, esse livro dela é recente, né? Ela é uma pesquisadora que está completamente voltada para isso. Esse livro é de 2022. Ela é uma pesquisadora que está completamente debruçada nessa temática e ela diz, ainda tá rolando um silenciamento. Ela não tá falando da Emília, tá, gente? Aqui, ela tá falando das mulheres silenciadas como um todo, para depois se debruçar nesse livro em 3. Júlia Lopes de Almeida, Narcisa Amália e Albertina Berta, tá? Então, eu ainda insiro a Emília nesse discurso dela, porque é um discurso que vale para a questão feminina. E aí, só para ilustrar, então, o que a Ana tá falando, eu ainda trouxe esse outro livro aqui, que é o Memorial do Memoricídio, Escritoras Brasileiras Esquecidas pela História. Esse é o volume 1. Eu acho que o volume 2 não saiu ainda, né? Desconheço. É uma edição muito boa, deixo a dica aqui também. Eu não sei se tem ele físico mais para comprar, mas a editora Luas, quando não tem mais edição física, ela mantém a edição no Kindle, então com certeza vai ter pro Kindle. Aí eu vou deixar o link que você olha lá, tá? Nesse livro aqui, a Constância Lima Duarte, que é uma grande pesquisadora da literatura feminina, né? Principalmente das silenciadas, ela faz um apanhado aqui nesse primeiro volume de várias autoras. E a Emília Freitas não figura nessa lista. Então, assim, olha que interessante. Mesmo quando você tem as pessoas recuperando, ela ainda tá um pouquinho aí renegada, né? Ela ainda tá um pouquinho aí esquecida. Mas a Constância faz, né? Achei muito legal a editora tê-la convidada. A Constância faz o texto, a introdução, a apresentação desse livro aqui. E falando, inclusive, dessas questões do silenciamento em torno da Emília. Então, assim, acho que essa introdução ela é importante, porque para a gente pensar essas questões ligadas à escrita feminina das mulheres do passado, mas pensar também do presente, tá? Acho que dá para a gente sempre trazer reflexões que nos propõem olhar para o passado e atualizar isso na contemporaneidade e pensar a contemporaneidade também. Mas voltando ainda ao passado, eu não posso passar batido, eu não posso ignorar a importância da gente citar isso aqui para então entrar no livro, na primeira pagininha dele, tá? Esse livro aqui, esse cocôzinho de edição que eu tenho aqui, que hoje em dia já deve ter saído outras melhores, né? Porque Virgínia em domínio público, as editoras estão lançando bastante coisa dela. Ele reúne 3 ou 4 artigos que a Virgínia publicou em jornais ou palestras que ela fez sobre questões feministas, né? E aí nesse livro ela vai dizer assim, olha, no primeiro artigo que chama Profissões para Mulheres. Ela escreve esse artigo em 1931. Ela vai falar como é que o espaço para a escrita feminina ainda é um espaço difícil, porque a mulher precisa matar o anjo do lar, que é o fantasma de que ela, né, não tem capacidade intelectual para produzir literatura, tampouco para falar da literatura produzida por homens e tal. E aí ela diz assim, olha, querida, você é uma moça. Está escrevendo. Ela diz que essa é a voz que vem na cabeça dela sempre que ela está escrevendo alguma coisa. Querida, você é uma moça. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um homem. Seja afável, seja meiga, lisonjeie, engane. Use todas as artes e manhas de nosso sexo. Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria e principalmente seja pura. E em seguida ela diz assim: na hora em que pus a caneta no papel, percebi que não dá para fazer nem mesmo uma resenha sem ter opinião própria, sem dizer o que a gente pensa ser verdade nas relações humanas, na moral e no sexo.
E aí, mais adiante, ela vai dizer o seguinte: além disso, mesmo que os homens sejam os melhores juízes dos homens e as mulheres das mulheres, há uma faceta de cada sexo que só é conhecida pelo outro sexo e não consiste apenas no relacionamento amoroso. E por fim, pelo menos nessa resenha, há de se considerar o dificílimo problema da divisão, da diferença entre a visão masculina e a visão feminina, sobre o que constitui a importância de um tema. Daqui derivam grandes diferenças no enredo e nos episódios, e principalmente diferenças infinitas na seleção, no método e no estilo. Por que eu estou trazendo isso para ilustrar, né, então, agora, a apresentação desse livro? Na primeira página desse livro, deixa eu pegar aqui, antes do primeiro capítulo, portanto, tem um texto escrito pela Emília, que é quase um pedido de desculpas. O texto tem aqui assim, né, uma cartinha ao leitor, né? Ela começa nessa primeira página e ela diz assim: meu livro não tem padrinhos, assim como não teve molde. Tem a feição que lhe é própria, sem atrativos, tem a feição que lhe é própria, sem atavios emprestados do pedantismo charlatão. Não é tampouco o conjunto das impressões recebidas nos salões, nos jardins, nos teatros e nas ruas das grandes cidades, porque foi escrito na solidão absoluta das margens do Rio Negro, entre as paredes desguarnecidas de uma escola de subúrbio. É antes a cogitação íntima de um espírito observador e concentrado que, dentro dos limites de sua ignorância, procurou numa coleção de fatos triviais estudar a alma da mulher, sempre sensível e muitas vezes fantasiosa. Tenho a certeza de que alguns ou quase todos os que lerem este livro hão de achar sua protagonista demasiadamente extravagante. Aí ela segue, depois ela diz assim: verão que a rainha do ignoto não é na realidade um gênio impossível. É simplesmente um gênio impossibilitado que, passando para o campo da ficção, encontrou os meios de realizar os caprichos da sua imaginação raríssima e da propensão bondosa de seu extraordinário coração. Aí ela continua falando, depois ela diz assim: não me assusta a crítica sincera dos que, sem prevenções malévolas, pautadas pela justiça, me fizerem enxergar defeitos reais que minha ignorância ou meu descuido não pôde ver. Mas, embora receie a rivalidade imprópria das almas grandes, do verdadeiro talento, não recuarei. De ouvidos cerrados, seguirei desassombrosa no dificultoso caminho da literatura pátria. Mano, olha o que ela tá fazendo aí. Olha o que eu li da Virgínia, lá em 1931. Isso aqui é 1899. Virgínia, em 1931, tá dizendo: as mulheres, quando querem escrever, elas têm uma vozinha falando: cuidado, né? Cuidado, você vai criticar um homem? Não critique um homem. Cuidado, seja afável, lisonjeie, né? Elogie. A Emília, ela tá quase pedindo desculpas pelo que ela fez. As almas grandes, das quais ela não se insere, ou nas quais ela não se insere, podem olhar torto para o seu livro. Ela está ciente disso. Podem ver que no seu livro nem tem talento, porque quem tem talento são as almas grandes. Podem, inclusive, criticá-la diante da sua enorme ignorância, sua dela. Ela está ciente e ela se coloca numa posição extremamente humilde, em que ela praticamente pede desculpas pelo livro que fez, mas que ela diz: ainda assim, seguirei fazendo nesse dificultoso caminho da literatura pátria, ou seja, nesse dificultoso caminho da literatura brasileira, né? Spoiler, vamos dar um spoiler para Emília? Continua difícil até hoje. Mas olha só, ela tá dizendo ali, que é uma coisa que a Virgínia tá dizendo, né? Eu sei do meu lugar de mulher, eu sei o lugar de mulher que eu ocupo, eu sei que eu não sou grandiosa, eu sei que eu não mereço atenção, eu sei que a minha literatura é uma literatura menor. No entanto, eu vou fazer. Tá aqui o que eu fiz. E aí ela ainda, lá no início ela explica, isso aqui sai da ficção, ou melhor, isso aqui é uma mulher que vai pra ficção fantasiosa, mas ela tem algo ali, ela explica, ela justifica não só a sua escrita, a sua necessidade de escrita, mas a gênese da sua escrita. Ela fala: eu não ouvi isso aqui num salão, né? Quer dizer, eu não estava num lugar
E eu vi pessoas conversando e peguei a ideia e fui lá e escrevi o livro. Eu estava isolada, eu estava sozinha, à margem do Rio Negro, né, numa escola de subúrbio. E ela escreve esse livro quando ela está em Manaus. Ela leciona em Manaus nesse período, né? Então ela diz, olha, eu tô aqui produzindo literatura. Eu sei que ela não é boa, eu sei que ela não é grande, eu sei que ela não é maravilhosa. Então a gente tem esse pedido de desculpas. Isso é importante, né? É importante a gente perceber como é que essa consciência. E a gente está falando de uma intelectual, de uma feminista que está inserida num contexto, né? Ela está inserida num contexto social que avisa para ela o tempo inteiro qual é o seu lugar. Então ela está ciente desse lugar. E aí eu não posso me ater de citar a Regina Dal Castanho. A Regina Dal Castanho é uma professora da UNB maravilhosa que estuda a literatura brasileira contemporânea. E em meados de 2000, ela fez um estudo fazendo um levantamento, mesmo um mapeamento da literatura brasileira contemporânea naquele período, tanto na relação do gênero, né, quer dizer, quem são os autores que escrevem, quantos por cento é mulher, quantos por cento é homem, dentro dessa porcentagem de onde eles são, quantos são do Sudeste, quantos não são, e dentro dessa porcentagem, nos seus livros, quantos por cento são protagonizados por mulheres, por homens, ela vai fazendo esse mapeamento muito legal, busca na internet, mapeamento, literatura brasileira, Regina Dal Castanho, vou ver se eu deixo o link aqui na caixinha de comentários, ele é muito bom. E aí, num texto que acaba sendo oriundo desse estudo dela, que chama Deslocamentos de Gênero na Narrativa Brasileira Contemporânea, que é de 2013, ela diz o seguinte, olha, e aí nisso ela está fazendo uma análise da escrita feminina e masculina e do que ela chama então de grupos minoritários ou marginalizados, e aí, claro, as mulheres se inserem nesses grupos. Ela diz assim, o silêncio dos grupos marginalizados, entendidos em sentido amplo como todos aqueles que vivem em si uma identidade coletiva que recebe valoração negativa da cultura dominante, sejam definidos por gênero, etnia, cor, orientação sexual, posição nas relações de produção, condição física ou outro critério, esse silêncio ele é coberto por vozes que se sobrepõem a ele, vozes que buscam falar em nome desses grupos, mas também, embora raramente, pode ser quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes. É o caso, em particular, das mulheres que, há tempos, já conquistaram um espaço próprio, embora ainda minoritário na produção literária. Então, acho que é legal a gente trazer isso aqui para ilustrar todo esse contexto histórico, político, social no qual está inserido o livro da Emília e o silenciamento que está em torno desse contexto, porque Emília faz ali parte de um grupo minoritário, que é o das mulheres e o das mulheres que escrevem, das mulheres que produzem literatura. E para ter voz e espaço de voz nesse grupo, ela precisa pedir desculpa. Olha, eu estou escrevendo aqui, foi mal. Eu sei que vocês são melhores do que eu, mas vou escrever, tá? Deixa eu escrever meu livro. E aí ela traz um livro, então agora nós vamos para o enredo maravilhoso desse livro. Ela traz um livro que fala da condição feminina. O livro originalmente sai com o título A Rainha do Ignoto, Romance Psicológico. A gente está falando, então agora a gente precisa contextualizar uma outra coisa importante. A gente está falando de um momento, 1899, em que você tem muito moda, tá na moda, romances realistas, né? O realismo já tá aí, o realismo é inaugurado com o maravilhoso Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, então a gente tem um romantismo sendo deixado para trás, em termos de períodos literários, que é romances fantasiosos, coisas sobrenaturais, a gente tem esse romantismo sendo deixado para trás, e aí o realismo surgindo, da mão de um Machado com Memórias Póstumas, que embora tenha um defunto narrador, é uma obra considerada realista. Em 1899, sabe o que Machado está publicando? Dom Casmurro. Paralelamente, você tem o Ateneu, do Raul Pompeia, você tem os livros do Adolfo Caminha, como Bom Crioulo, né? Você tem o naturalismo, que traz as ideias do cientificismo, do cientificismo darwinista, enfim, você já tem aí um outro contexto literário de produção. Paralelamente, você tem a poesia parnasiana, que é uma poesia meio, né, isolada assim, da realidade, uma poesia muito imagética, com vocabulário muito preciosista. Então, você tem esse cenário da literatura. E aí você tem, então, uma autora que não é nem romântica, que não é nem realista, né? Porque essa transição ela é complicada para quem está vivendo aquela transição ali,
que sai com um romance psicológico, que é um subtítulo comum dos livros da época, e que, inclusive, vai ser criticado na década de 50 por um pesquisador, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que a Constância até vai citar nessa introdução, que ele vai dizer que não tem nada de psicológico, né? E, de fato, se a gente for tentar definir o gênero desse livro, na sua definição de gênero, não cabe nem realismo fantástico, como algumas pessoas utilizam, não cabe distopia, como algumas pessoas também tentam utilizar como uma das terminologias possíveis. Acho que a gente pode, num consenso aqui, definir melhor como utopia e fantasia, tá? Por que utopia? A gente tem, então, uma ilha na história, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e essa ilha, ela é composta exclusivamente por mulheres. Mulheres que tentam combater a opressão, né, do sistema vigente ali, que não protege as pessoas vulneráveis. E é um espaço extremamente utópico do feminismo, porque ali essas mulheres não só seriam acolhidas, mas seria possível a elas seguir o caminho da felicidade, da justiça, da igualdade. Então, a utopia vem nesse sentido. Mas ele também pode entrar no termo fantasia, porque ele apresenta para a gente elementos sobrenaturais, elementos simbólicos, muito calcados por magia, bruxaria. Ela usa muita expressão maçonaria, que vai ser interessante aqui também pra gente, que é muito comum, né? Na época, e fantasia, né? Ou melhor, espiritismo, porque o espiritismo, que é um conceito que está sendo difundido muito na França por Allan Kardec, e que a Emília é responsável pela sua difusão aqui no Brasil, porque ela exerce, né? Ela participa do espiritismo e ela busca a conversão das pessoas ao espiritismo ali naquele momento. E quando ela se casa em 1902, se eu não me engano, 1900, ela junto com o marido vai em busca, né, de trazer mais pessoas, inclusive o marido é uma pessoa que ela traz para o espiritismo. Então as ideias do espiritismo, elas também se concentram muito ali no livro, dando esse tom meio sobrenatural, meio fantasioso para a obra. Ele nos permitiria essa melhor definição de gênero, mas até a definição de gênero do livro, ela é difícil, o que é muito bom, né? Quer dizer, não é um livro que cabe num rótulo, que cabe numa prisão fixada de definições literárias. E a gente, quando vai estudar escritores como Machado de Assis, que criam Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem um defunto narrador, que vai contra o que é o realismo, e no entanto é uma obra realista, a gente fala, olha a grandiosidade dele, ele não cabe em nenhuma definição. Então, poxa, né? Por que não há grandiosidade nesse livro quando a crítica vai falar dele, ou quando os críticos literários e estudiosos da literatura vão falar dele, se ele também tem esse caráter, né, de ser tão bom, de ser tão amplo, que não cabe em definições numa caixinha, como era comum para a maioria dos livros da época, que você consegue, quando olha para a literatura do passado, compartimentar os livros e os estilos, né? Esses poetas têm essas características, esses livros têm essas características. E você tem um livro que vai muito além disso, né? Que já é incomum ali naquele momento, porque não é um tipo de narrativa que a ficção está fazendo. Já falei, a ficção está fazendo verossimilhança, crítica à realidade. E ela faz, só que ela faz num caminho de fantasia. O que a gente pode dizer aí cabendo numa caixinha e num rótulo, é que ela é precursora não só do gênero, né, da fantasia, dessa maneira, do realismo fantástico, como alguns falam, da distopia, da utopia, etc., mas principalmente do feminismo no Brasil, né, da literatura de cunho feminista. E aí, eu estava pesquisando sobre o tema, a gente tem 2 livros que parecem com eles, eu não li nenhum dos 2, então não posso falar, são iguais, mas acho que dá para fazer um trabalho legal se você se interessar. Um é de 1666, eu não sabia que ele era tão antigo assim, que é da Margaret Cavendish, que é o The Blazing World, eu não sei qual que é a tradução, mas tem ele na Amazon. A tradução dele é O Mundo Resplandecente, é um livro de 1666, Margaret Cavendish. E ele trabalha com essa visão um pouco utópica, distópica, fantástica do mundo que seria liderado por mulheres. E o mais recente e mais famoso, que é o Herland, né? O Terra das Mulheres, ou Cidade das Mulheres, que é de 1915, posterior ao livro da Emília, da Charlotte Perkins Gilman.
A Charlotte é conhecida, ficou muito famosa anos atrás, principalmente no ambiente digital aqui do Booktuber, por causa do Papel de Parede Amarelo, que é um livro também bem feminista dela e tal. Mas aí tem esse Cidade das Mulheres, que é mais famoso, também fácil de achar. Então a gente já tem aí duas obras que dialogam, né, com essa ideia de pensar no mundo ideal, pensar no mundo no qual as mulheres seriam a liderança, né? No qual as mulheres seriam a liderança em busca de uma justiça e de uma igualdade de direitos, né? E o que é então o enredo do A Rainha do Ignoto? Então, neste momento, agora eu vou entrar na obra. Se você ainda não leu, para o vídeo, vai ler o livro, depois você volta aqui para a gente continuar conversando. Eu fiz essa introdução longa propositalmente, a ideia aqui não é só fazer um resuminho da obra, a ideia aqui é bater um papo sobre essas questões de análise mais profundas do livro, né, que eu acho que é o perfil do que eu gosto de fazer aqui no meu canal, do que eu tenho gostado cada vez mais de fazer. Então é evidente que esse primeiro momento ficou longo, porque a ideia é dar uma aula sobre o assunto, sim, por que não, né, com toda a humildade. É um assunto que eu estou estudando e tenho me interessado mais ainda, principalmente por autoras como Emília, assim, eu estou fascinada pela Emília, já digo que ela é meu mais novo hiperfoco, minha mais nova obsessão, como a Júlia foi, enfim, né, são escritoras aí que me surpreendem e me surpreendem de um jeito muito positivo, é muito bom você continuar descobrindo coisas boas na literatura. Então, nesse segundo momento agora eu vou entrar na narrativa, eu vou contar a historinha para vocês, então fica agora por sua conta e risco, porque eu não vou ficar preocupada com spoiler, tá? A história se passa, num primeiro momento, no Ceará, e num segundo momento, em Manaus, e há uns momentos de movimento, então o espaço dela é um espaço não fixado. Nesse primeiro momento, a gente é apresentados a personagens que estão em terra firme na cidade, e há coisinhas ali, né, singularidades daquela sociedade, daquela elite. Mulheres que querem casar, a cultura deles, as saídas, os passeios, as fofocas, uma coisinha bem romance de costumes. A gente é apresentado ao doutor Edmundo. Eu no primeiro momento guardei, não sei por que cargas d'água, que ele era um médico, mas não é, ele é um advogado, né? O termo doutor aí me fez pensar em medicina, mas é advocacia. O doutor Edmundo é um jovem que aparece ali naquela cidade, tá vindo dos estudos dele, gastou um dinheirão lá fora, né? Gastou a grana, agora precisa começar a trabalhar, formar família, etc. E aí ele se interessa por uma menina, Carlotinha, se eu não me engano, acho que é, né? Agora me foge o nome dessa personagem, porque ele é uma personagem secundária, mas é o interesse dele ali. Deixa eu ver se eu relembro o nome dela aqui. É, a Carlotinha. Ela se interessa por ele, dá aquela coisinha da paixão, aí aparecem as fofoquinhas, as menininhas tentando atrapalhar, nananana. E, enfim, a gente é inserido naquele momento para conhecer o personagem que seria o Edmundo. E o Edmundo, ele tá um dia, enfim, pensativo lá, vivendo a vida dele, e ele vê uma estátua, mas ao mesmo tempo não é uma estátua, parece que é uma mulher, uma fada, uma imagem misteriosa, meio mística. E ele fica meio obcecado com aquilo, então esse é o mote inicial do livro, que é ele então tentando descobrir quem é aquela mulher que o encanta. Então, no primeiro momento da narrativa, a gente fica mesmo com a sensação de que ele se apaixona por ela, e é por isso que ele está indo em busca de saber mais informações sobre essa mulher, que além de tudo é linda. Pois muito que bem, ele vai conhecer o Probo, que é um caçador de onças, que é um homem ali da região, que diz para ele, eu sei quem é e eu vou te levar para lá, para você vê-la de perto, para você conhecê-la. Este Probo, ele tá com segundas intenções. Ele realmente precisa de alguém para conhecer aquele mundo mágico, aquele mundo estranho, diferente, porque ele precisa resolver uma coisa que ele quer fazer, né? E o que ele quer fazer? A gente vai ser apresentado a isso mais adiante no livro, mas só para você entender, ele quer denunciar essa rainha do ignoto, ele quer prendê-la, ele quer que as autoridades façam alguma coisa, ele quer parar com as coisas que ela faz, porque ele não concorda com ela. Então, ele seria um antagonista dessa rainha do ignoto, meio vilãozinho ali, mas ele não é muito explorado, não. Quer dizer, ele é explorado sempre por causa do Edmundo. Então, ele entende que o Edmundo vai ser o que ele precisa como uma testemunha ocular das coisas que ele tá vendo, para que as outras pessoas parem de achar que ele é visionário no sentido de louco, né? Porque quando ele tenta denunciar a rainha, as pessoas riem dele, ninguém acredita nas coisas que ele fala, porque são coisas inverossímeis para aquela sociedade, né?
são fantasiosas, são mágicas, são bruxarias, e aí ele precisa de alguém que testemunhe, e aí a validade, né, a autoridade de um advogado, de um homem sério, que a sociedade respeita, pode ajudá-lo nessa denúncia para conseguir o que ele quer. Então ele vê no Edmundo essa possibilidade. E ele quer levar o Edmundo, então, para dentro dessa ilha do Ignoto, né, onde essa rainha impera, onde essa rainha é toda poderosa, que dá uma imagem pra gente no livro inteiro da onipresença e onipotência dela, né? E aí ele aproveita a oportunidade de uma das moradoras daquela ilha ter morrido. Ele traveste o Edmundo de mulher. Essas mulheres, inclusive a rainha, usam máscaras dentro dessa ilha. Então, ele consegue travestir este Edmundo de mulher com a roupa da Odete que falece, com a máscara dela, e fala, vamos lá, escondido pra você ver as coisas lá dentro. Num primeiro momento, o Edmundo, ele vai para ficar 3 dias no máximo, né? Alguns dias. Ele só quer matar a curiosidade dele e ver quem é essa mulher por quem ele fica encantado. Só que ele vai ficar 3 anos, tá? A gente fica sabendo lá no final do livro que tudo aconteceu em 3 anos. E ele vai ficar com... Existe toda uma tensão. É muito legal, assim, quando a gente tá lendo, que a gente fica tenso junto com ele. De, ai, será que vão descobrir quem ele é? Essa rainha sabe tudo. Essa mulher descobre tudo. Enfim, dá uma tensãozinha aí. No início ele não sabe das intenções do Probo, depois ele fica sabendo. E aí coisas vão acontecendo. O que são essas coisas? E ele vai descobrindo então essas coisas. Tem alguns rituais, tem uma sessão espírita muito massa, muito legal. Tem uma sessão espírita, eu fiquei com medo. Eu tava lendo de noite e falei, ai meu Deus, acho que eu não vou dormir. Mas não é nada pesado não, eu que sou mesmo fraca pra esse tipo de coisa. Tem uma sessão que eles usam muito a Odete numas sessões espíritas e tal. E aí a rainha tá achando que a Odete tá meio estranha, mas ela percebe que há uma mudança, óbvio, né? É um homem que tá ali, não mais a Odete. Mas ela leva a Odete pra uma sessão espírita porque ela é médium. Ela percebe que essa Odete é médium. E aí, nessa sessão, o Edmundo, ele perde total controle de si, porque ele tá com medo, né, do que vai acontecer ali, mas ele perde o controle, então ele vai psicografar, uma coisa que um espírito que baixa nele ali, né, manda ele psicografar. E quando a rainha lê em voz alta, o espírito tá dizendo, porque ela chama, a rainha traz a Odete para essa sessão, porque ela quer um espírito específico para conversar com ele, para tirar uma dúvida. E aí o espírito chega no Edmundo e psicografa via Edmundo a seguinte mensagem: o espírito não vai vir hoje porque quem tá aqui não é a Odete. E aí ele descreve quem é que tá ali, ele fala quem é. A rainha, ela fica meio bolada com aquilo e fala assim, gente, não vamos encerrar a sessão porque quem veio aqui foi um espírito brincalhão. Então é muito legal essas inserções. Aí você que gosta de espiritismo, se é um tema que te pega, você vai amar esse livro. Então a gente vê algumas coisas aparecendo ali na narrativa dos rituais e tal, mas sobretudo, que aí que é o ponto, que eu acho que é o ponto maravilhoso do livro, que tem a ver com o trecho da Regina Del Castanho que eu li para vocês, falando da voz que quem tá na margem possibilita para aqueles que também estão na margem. A rainha do Ignoto, ela é uma grande justiceira, né? Ela é uma mulher maravilha. Ela é o Robin Hood dos injustiçados. Ela é a rainha dessa maçonaria de mulheres, que é uma expressão que aparece no livro, tá? Inclusive, lá na página 148, ele diz assim, olha... ela é a força centrífuga dessa sociedade de malucas, é o Probo dizendo, porque o Probo que usa a expressão de que seria uma maçonaria de mulheres, mas ele chama de sociedade de malucas. Depois ele diz assim... pensa o senhor que essa maçonaria de mulheres não tem um desígnio funesto para o país? Inclusive, funesta é um dos nomes que ela recebe. Dos vários nomes que a Rainha do Ignoto recebe, funesta é o primeiro capítulo do livro, é um deles. Então, o Probo vê essa sociedade de mulheres como algo que pode destruir a sociedade ideal que ele vive, que é a machista, né? Que é a patriarcalista, que é comandada por homens. Ele vê o extremo oposto disso, por isso que eu falei que ele seria um antagonista. Ele seria essa voz de uma sociedade que não aceitaria aquela sociedade feminina. E aí ele tem um momento, na página seguinte, que ele xinga ela, ele diz que ela é abolicionista e espírita. Xingando, inclusive, a própria Emília Freitas, que é isso também, né? E ela é, na verdade, uma grande defensora dos injustiçados que são massacrados e oprimidos naquela realidade patriarcal. Então, realidade essa que é responsável pela opressão feminina, né? Mas é, sobretudo, uma realidade não só injusta com as mulheres, ela é injusta com os pobres, ela é injusta com os negros, ela é injusta com os loucos, ela é injusta com os velhos,
com as viúvas, com as velhas, com as crianças abandonadas, com os homens injustiçados, pobres, miseráveis, com os órfãos, com os negros. Ou seja, os enjeitados daquela sociedade, daquela elite. Que é isso que eu acho mais fascinante no livro. E aí, como é que a gente fica sabendo disso? Pelos vários casos que vão surgindo ali de coisas que a rainha faz para ajudar aquelas pessoas. Então, por exemplo, ela recebe uma mulher que sofre violência feminina. Olha só, né? Rainha do Ignoto, visionária. Deixa eu pegar a página aqui, que é legal essa página. 155. Olha o que ela diz aqui nessa página 155. Eu queria ler trechos, mas não vai ficar um vídeo de 2 horas, né? Mas ela diz assim. A mulherzinha voltou logo, chamava-se Madalena, era muito ativa e havia sofrido muito. Tinha uma história muito longa e muito dolorosa, como a dos infelizes loucos que ela cuidava com tanta paciência. Introduziu os visitantes em uma sala onde se via mulheres de todas as idades, com sinais de todos os sofrimentos morais e físicos que inutilizam o corpo. Estava uma com uma paralisia agitante e uma aneurisma na aorta, causada por um aperto de garganta que o marido lhe dera quando estava bêbado. Cambaleando, voltava uma noite da taverna. Adiante estavam 2 cegas muito parecidas, tendo ambas olheiras muito visíveis. Aí uma pergunta para outra, por que elas estão cegas? Ela responde, elas estão cegas de chorar. Mas como é que isso é possível? Aí ela conta por quê. Essa senhora é viúva, tinha um filho muito bem comportado e que era o seu arrimo, da irmã e de suas 2 tias velhas e doentes. Veio um mandão de aldeia por intriguinhas pequeninas, recrutou, mandou o filho para a capital a fim de que o embarcasse imediatamente para a guerra do Paraguai. Em vão foram os empenhos de uma pessoa bem intencionada que se compadeceu dessas mulheres todas, que iam perder o único homem da família, né? Mas não conseguiram nada. E elas, desde que souberam de sua morte, começaram a chorar e nunca mais pararam, até ficarem cegas. A moça estava para casar, perdeu a vista, perdeu o irmão e perdeu o noivo. Isso, gente, é um dos sei lá quantos 1000 casos que são apresentados pra gente de pessoas injustiçadas naquela sociedade, que não são só mulheres. Então, por exemplo, tem o Zoroastro, que é um advogado, que ele é abandonado pela mãe, julgado aos porcos para morrerem. E aí não tem como não pensar no Conto Os Porcos, da Júlia Lopes de Almeida, né, que vai falar exatamente de uma mulher que engravida. Eu não sei se nos porcos ela é estuprada. Eu sei que ela engravida e quer ficar livre do filho, e aí ela joga o filho para os porcos comerem, né? A gente sabe que a questão da gravidez feminina nessa época é bem complicada, né? Mulheres são engravidadas fora do casamento, e aí elas são desertadas da família, né? Elas são excluídas da família, então às vezes muitas mulheres escondem a gravidez ou matam os seus filhos para não terem nenhum problema, enfim, isso tudo é problematizado ali. Né? Então a questão feminina é problematizada em todas as suas instâncias, inclusive instâncias caras para a sociedade da época, como a religião. Né? Tem um momento em que ela vai contar a história de uma mulher que é ajudada, todas essas pessoas são ajudadas pela rainha. Então tem um momento que ela vai contar a história de uma mulher que é ajudada pela rainha, porque essa mulher bem velha, já no final da vida, com 60 e poucos anos, tá muito doente e não tem nada, ela tá numa miséria assim absurda, e aí ela conta a história pra rainha, né? Por que ela tá naquela miséria? Ela tinha bens, ela não teve filhos, acho que o marido morreu, ou ela não teve marido, não sei. Ela não tinha uma figura masculina que a protegesse, então a igreja tomou suas terras. E o Estado tomou seu dinheiro. Sabe, foram criando formas de explorar essa mulher sem que ela tivesse como se proteger, porque além de ser mulher, a lei não a protegeria. Então ela termina a vida, mesmo tendo tido bens herdados dos pais, ela termina a vida na miséria, então a rainha vai lá e intercede por ela. Crianças enjeitadas, tem uma mãe que é pobre, é bêbada, e os vizinhos querem tomar o filho dessa mãe, dizendo que essa filha, ela é maltratada pela mãe, e aí a rainha põe a mãe ali diante dela, junto com a criança e os vizinhos, e fala, e aí, né, o que vocês têm a me dizer? E a criança agarra a mãe e fala, eu quero ficar com a minha mãe, ela não faz nada disso. Então ela problematiza muitas questões ali, gente, como a pobreza e a miséria, a questão dos negros, cara, meu Deus, que passagem linda e triste, a passagem que ela vai mostrar os negros. Um velho, o pai Anastácio, né, religião ali, ela respeita as religiões, isso é muito bonito também, o pai Anastácio vai visitar a rainha para pedir ajuda, para interceder pelo sobrinho dele. E aí quando ela pede pro pai Anastácio, que já é um velhinho, né, escravo,
contar a história dele, ela descobre que ele mora num engenho que tem mais de 100 escravos que são torturados e explorados pelo seu coronel, pelo dono do engenho, né? Pelo seu dono. E ela resolve interceder por esses escravos. E essa parte da história é muito legal, porque ela monta um circo mesmo ali para enganar esse homem para poder tirar os 100 escravos das terras dele e levá-los para a Ilha do Ignoto para cuidar deles, porque muitos estão, né, em carne viva, esqueléticos, morrendo, doentes. É uma passagem bonita, né, e pesada do livro. E essa parte do circo é legal, porque aí a gente vai para a questão da fantasia, né? Como é que ela faz isso tudo? Como é que ela consegue estar numa ilha em alto mar que ninguém vê, nem os navios, nem as autoridades, né? Como é que ela consegue se esconder ali? Por hipnose. Ela e as suas braços de ferro ali, né? As mulheres que estão no entorno dela, que são, né, as próximas dela e que têm tantos poderes quanto ela, elas fazem hipnose para, por exemplo, os navios que se aproximam da ilha não enxergarem a ilha, apenas uma névoa. Ou para pessoas que, por algum motivo, encontram com elas, terem esquecimento, né? Perderem a memória daquele contato. Então, ela consegue passando despercebida e ela só aparece, então, para quem ela quer, né? Fora que ela usa máscaras, então ninguém sabe quem ela é de verdade e tal. E ela tem coisas que a protegem, como um animal, King, e um cachorro. Acho que é um cachorro, nem sei, não fala exatamente um cachorro, mas é um animal e tal, que tá sempre farejando, badando a cauda e tal. E aí, mas o que? E ela deixa quem ela quer que chegue perto dele. Como é que esse probo chega perto dela? Olha que filho da mãe. Ela vai ajudá-lo. Ele tá quase cometendo suicídio, porque ele perde tudo. Ele faz uma coisa muito errada com o dinheiro do chefe dele, do dono dele lá, sei lá, do patrão dele. E aí ele tá quase cometendo suicídio. Ela vai lá, empresta o dinheiro pra ele e fala assim: em troca, eu quero que você traga sua mulher aqui, que você me ajude. Então ele é como se fosse também um contato com ela, com a terra, sabe? E ele mantém o silêncio, porque na verdade ele quer, né, derrubá-la, ele quer prejudicá-la, o ingrato. Mas o que? Tem muitos casos que eu poderia contar aqui, mas as pessoas que ficam loucas, né? Ela recebe muitos desses enjeitados da sociedade que são excluídos por conta da loucura, mas que ela vai mostrando ali que não são loucos, na verdade, né? Ou que enlouquecem porque a sociedade fez algo com eles que não era legal. Então, por exemplo, tem uma menina que todo mundo acha que ela é louca, e na verdade ela ia casar e descobre que o cara decide casar com a mãe dela porque ficou viúva. Essa questão da viuvez feminina parece muito ali a maternidade também, enfim, né? A infância, ela fala das crianças, da importância de cuidar das crianças. Não é panfletário o livro não, viu, gente? Por incrível que pareça. E como por panfletário, não é que eu queira dar um tom negativo para isso não, mas é porque não fica batendo muito numa tecla social vazia, não. Tem um contexto ali, tem uma explicação legal, assim, né? O negócio não tem... É bem costurado, né? Mas aí, então, essa menina, por exemplo, ela enlouquece porque ela ia casar com o amor da vida dela e quando a mãe fica viúva, o cara decide casar com a mãe dela. E ela estava grávida dele, e ela tá dando à luz ao filho enquanto o amor da vida dela tá casando com a mãe, né? Então ela vai mostrar essa fragilidade da mãe, da filha, da mulher viúva, né? É muito bonito isso. Esse livro é maravilhoso porque ele problematiza questões que a gente vê pinceladas na literatura masculinas, assim, ó, mal pinceladas. E mesmo na literatura feminina, que até então eu achava, olha que lindo, a Júlia faz isso, fulana faz aquilo. Ela faz assim, ó, com força, é uma avalanche, sabe? O negócio não é assim, pinceladozinho, assim, de longe, só uma coisa. Não, ela vai jogando tudo, assim, ela vai jogando a merda toda no ventilador, né? E criticando. Então essa rainha do ignoto recebe essas pessoas todas para ajudá-las e ela busca justiça o tempo inteiro. E ela consegue prever o que vai acontecer. Uma das médiums dela lá, né? Recebe um espírito que traz previsões de coisas que vão acontecer, coisas ruins, para que ela tente evitar. Então, por exemplo, ela fica sabendo que tem um cara que virou guarda-livros numa casa, que o homem dessa casa morreu, então as mulheres ficam meio fragilizadas, e ele tá bolando colocar fogo na casa para matar as mulheres, para conseguir o seguro, para ir embora com dinheiro. Então, ela consegue intervir neste momento. E as intervenções são muito legais, porque outra coisa que a Rainha do Ignoto faz que é maravilhosa, e que tem a ver com a magia do livro, com o fantástico, com o maravilhoso,
é que ela consegue, talvez nessa hipnose, né? Não me recordo se ficou muito claro isso ali ou se me passou batido. Ela consegue fazer com que você olhe para ela e veja um padre, por exemplo. Ela consegue fazer com que você olhe para ela e veja um bombeiro, um homem, né? E aí por isso que ela consegue se inserir nas cidades, quando ela tá com a ilha dela parada e ela vai para a cidade, esse cara ali, ela consegue se inserir nas questões da cidade para resolver aquelas questões e ajudar as pessoas, porque ela assim como as protegidas dela, que também são poderosas, que é a Clara, que é uma outra, Iraci, que uma é médica, outra é cientista, isso também é importante a gente pensar aqui, ela consegue fazer com que todas se insiram ali na cidade, passem despercebidas, porque elas se metamorfoseiam, entendem? No olhar dos outros em pessoas que os outros respeitariam e que não são necessariamente mulheres, obviamente. Então ela consegue enganar essas pessoas e ajudar as outras. Então, por exemplo, nesse caso do cara que ia botar fogo num lugar lá para conseguir o seguro, ela se metamorfoseia, essa palavra, ela se transforma, né? Metamorfose é meio estranha. Ela se transforma num homem, num bombeiro. E aí as pessoas acham que ele aí, quando sai no jornal, bombeiro, fulano de tal, né? Então fala, mas esse bombeiro não existe. Ah, então o jornalista que errou o nome. Muito legal isso, gente. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Fantástico mesmo, mas é incrível como é que ela faz isso. Então a rainha do ignoto, ela seria essa justiceira, essa mulher que salva, né, todo mundo. E aí a voz abolicionista, espírita, feminista da Emília perpassa o enredo todo, toda essa construção narrativa. O livro é longo. Inclusive, um dado importante aqui é que ele é longo, mas ele era maior. Ele originalmente tinha 460 páginas. Na década de 50, eu não sei se é exatamente essa data, ou 80, não, nos anos 80, se eu não me engano. A Constância vai falar isso melhor aqui com mais dados que eu não vou lembrar aqui. Mas me parece que nos anos 80, um professor revisitou esse livro, encontrou esse livro, e ele fez uma revisão, reduzindo o número de páginas e mexendo em algumas coisas que estavam meio estranhas, palavras que ele acha que a Emília errou, então ele substitui. Isso é uma questão problemática. Que me falta agora. Não, achei aqui, ó. Abelardo Montenegro, em 1953. Faz isso. E depois o Colares, que é o professor, na década de 80, analisa isso, tá? Então são dois homens aí, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Eu tô tentando não ser panfletária nesse vídeo. Esses dois homens, então, mexem no livro. O livro que chega até nós, pelo menos essa edição, que é a que eu tenho, da editora 106 Clássicos, ele é, então, esse livro mexido por esses homens, e tem até algumas notas de rodapé explicando isso. O original, então, eu não sei se alguma editora sai com ele, das 460 páginas, ou que não tenha sido tão mexido. Não conheço até agora isso. Eu sei que a editora Mulheres publicou esse livro há alguns anos, mas, bom, como todo livro da editora Mulheres, inacessível hoje em dia, né? A gente não consegue achar, quando eu acho em sebo a preços absurdos. Eu não achei a Rainha do Ignoto, eu procurei. Na verdade, da Emília a gente tem pouca coisa, né? Então fica tudo mais difícil ainda. Mas assim, e aí eu não sei como é que a família lidou com isso, porque a Emília, ela morre em 1908 e ela só tinha um marido, né? Ela não chegou a ter filhos com esse marido, ela casa com 45 anos de idade, ela demora a casar. E aí, se vocês quiserem um vídeo só sobre a biografia da Emília, eu faço, porque não vai caber aqui, que deve ter mais de uma hora que eu tô aqui falando. Certamente esse vídeo vai ficar longuíssimo, mas enfim, eu não sei dizer como que os herdeiros, se é que usar, aceitaram, enfim, responderam a essas mudanças que foram feitas no seu livro e o que outros pesquisadores pensam dessas mudanças, porque eu ainda não aprofundei meus estudos sobre a Emília, mas pretendo fazê-lo, né? Eu li agora bastante coisa, mas ainda assim sinto que é muito pouco perto do que eu gostaria de saber a respeito dessa fascinante mulher e dessa fascinante obra que temos em mãos, finalmente, né? Desde 2019, mais recente aí essas últimas publicações, mas que, enfim, você tem aí a oportunidade de ler, não perca essa oportunidade. Olha o tanto que essa mulher precisou andar, olha o tanto que nós precisamos percorrer para chegar neste momento, para ler este livro, discutir esse livro, falar sobre ele, sobre a sua importância, sobre a sua grandiosidade e sobre o quão é urgente que a gente entenda que ele deve fazer parte do nosso cânone literário
e da nossa história da literatura brasileira, em virtude de tudo isso que o rodeia, da qualidade que ele tem, da história que ele traz, do pioneirismo que ele representa e da mulher incrível que está por trás dele, que eu acho que merece mais atenção e merece que se fale cada vez mais dela. E eu espero com este vídeo ter feito jus a isso. E eu espero que você tenha chegado até aqui assistindo a esse vídeo. Se você leu este livro, comentem nos comentários o que você achou da leitura. Eu vou adorar conversar com vocês. Se você não leu ainda, eu espero de verdade que este vídeo tenha te incentivado a fazer isso. E aí, depois que você fizer a leitura, volta aqui para me contar o que você achou. Vamos trocar uma figurinha sobre ele. Muito obrigada por você ter resistido e assistido a esse vídeo até aqui. E até o próximo livro.